certo eu estou a pensar de aflições e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó meu ser sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse sábado à noite. Esse louvor que nós ouvimos agora foi o nosso irmão Clóvis que nos abençoou. Ele gravou junto com o Mário alguns louvores e me enviaram. Por isso nós estamos agora louvando ao Senhor com esse hino. Sou feliz que o nosso irmão Clóvis nos abençoou. Eu agradeço a sua fidelidade, esse momento que você me dá o prazer de estar com você essa noite. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu compromisso para com o Senhor e também para comigo. Que esse sábado possa ser um sábado de adoração, um sábado de louvor ao Senhor e que nós possamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu convido a você a estar entrando na presença do Senhor através de uma oração para que o Senhor fale conosco essa noite, para que o Senhor traga a palavra dele em nosso coração e que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Convide essa pessoa que estiver perto de você aí, seja um familiar, um parente, um amigo, um filho, esposa, esposo, e que nós possamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha com a palavra dele nesse sábado à noite, que você bem sabe, é um devocional que nós meditamos no livro de Salmos. Todos os sábados, o livro de Salmo eu sempre escolho, peço ao Senhor que direcione para um salmo, e esse sábado eu quero trabalhar em o Salmo de número 12. Então, antes de nós lermos a passagem, eu gosto muito de orar ao Senhor, pedir para que Ele fale conosco. Eu convido a você a entrar em oração agora. Chama aí a pessoa que estiver perto de você e que possamos entrar na presença de Deus agora e pedir ao Senhor que o Senhor traga em nossos corações a santíssima palavra dEle. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, por essa noite. Entra na minha casa, Senhor, entra na casa desse que está comigo aqui essa noite e que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Fala com todos nós, Pai, que possamos aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós, que possamos estar com o coração limpo para toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Fala conosco, Pai. Trabalha em nosso coração aquilo que nós precisamos mudar.
e que possamos crescer no conhecimento do Senhor. Eu agradeço, Senhor, por esses irmãos que mostram a fidelidade para com o Senhor, de estar comigo aqui nessa live, para que nós possamos crescer em estatura e de bênçãos e conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa entrega, Pai, e que possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós neste momento. É o que eu peço e agradeço no nome maravilhoso de Jesus. Amém, Senhor. Meu povo, como é que você está? Está tudo bem com vocês? Escreve aí um pouquinho do que, como está vocês, ou como estão os seus familiares, você, a sua vida. Fale aí para um pouquinho para eu saber como que você está. E nesse momento de pandemia, a gente não pode se encontrar, mas é importante esses momentos de live, que é o momento de eu saber um pouquinho de você, compartilhar com você a palavra de Deus. É o momento que a igreja se une através desse meio de comunicação, e eu espero em nome de Jesus que hoje a palavra de Deus venha tocar no seu coração, porque eu tenho certeza que esse texto que nós leremos daqui a pouco é um texto que vai falar muito com você, porque você já viveu isso. Em nome de Jesus eu sei que você viveu, e eu queria que você aprendesse como eu, ao meditar nessa palavra, eu entendi através do Espírito Santo que nós precisamos de livramento do Senhor nesse texto que nós lemos, no cotidiano onde nós vivemos, seja no trabalho, na faculdade, seja na escola, seja no nosso ambiente familiar, seja no nosso convívio de amigos. Você já passou por isso, eu tenho certeza. E eu espero agora que você tenha a certeza que o Senhor vai te livrar dessa situação que nós vamos meditar no texto que Davi escreveu em Salmo de número 12. Salmo de número 12. Como você bem sabe, Salmos trata de um momento poético que os salmistas escreviam os seus sentimentos nos momentos difíceis da sua vida ou nos momentos mais angustiantes que estavam passando. Eles não tinham vergonha de abrir o coração para Deus e cantar esse sentimento. Às vezes, nós temos vergonha de fazer isso, mas é exatamente nos braços de Deus que nós precisamos falar com Ele e expressar todo o sentimento que às vezes tem nos machucado, tem nos desanimado, tem opressões externas que estão nos afastando dos caminhos de Deus. E eu queria que você, essa noite, no Salmo de número 12, que nós leremos, que nós possamos crescer no Senhor e para o Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu peço a você que você pegue ela, leia junto comigo apenas 8 versículos. São rapidamente 8 versículos, mas que tem grandes ensinamentos para todos nós. Um tema que a carta é muito clara, principalmente esse Salmo de número 12, fala da falsidade. E eu queria que você meditasse comigo hoje nesse tema. O Senhor nos livre da falsidade. O Senhor nos livre da falsidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acho que você já, como eu já também já passei por isso. Teve pessoas que já nos machucaram tanto com falsidade, não teve? O salmista traz toda a sua decepção na condição humana que estava vivendo. Talvez Davi estivesse um momento muito difícil na sua história e na sua trajetória. Por isso ele compôs esse Salmo de número 12 para trabalhar e nos ensinar as futuras gerações, para nós aprendermos que o Senhor nos livre da falsidade. Diz assim o texto do Salmo de número 12: socorro. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, estava salva-nos, mas é a mesma coisa, é sinônimo. Socorro, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios bajuladores e coração dobre.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém, meu irmão? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração essa noite, porque é uma palavra maravilhosa. Quem já não se decepcionou com muitas pessoas que talvez o nosso círculo de amizade já nos feriram porque são falsas? Esse é um sentimento muito difícil para a condição humana. Davi, quando teve a noção que ele estava vivendo no meio de covis, no meio de lobos, porque para o rei de Israel, todos queriam tomar o trono e todos estavam assoprando, querendo a morte do rei Davi. Não se sabe ao certo qual o momento que ele está vivendo, mas uma coisa é clara, que no círculo de amizade do trono do rei, acontecia muitas pessoas querendo a morte da majestade, ou seja, do rei Davi. E Davi sentiu sozinho, sentiu decepcionado, triste, amargurado pela decepção humana, porque ele não podia confiar em ninguém. Ele estava olhando para os corredores, olhando no seu palácio e pensando: qual será o próximo inimigo que eu vou enfrentar? Talvez você esteja passando por isso essa noite. Pessoas que rodeiam a sua casa, pessoas que rodeiam o seu convívio familiar, pessoas que rodeiam o seu círculo de trabalho e pessoas querendo derrubar você, querendo passar a perna em você para pegar a promoção, querendo derrubar você para que você sofra, para que ele se dê bem. Davi sentiu isso muito claro no coração, a falsidade humana. E nós estamos vivendo uma época onde esse contexto que nós vemos é tão claro, porque é um salmo de lamentação, lamentação do rei. Se você parar e prestar atenção nesse salmo, ele começa a falar para Deus, abrir o coração e dizer: Senhor, eu estou vivendo no meio de lobos, estou vivendo no meio de homens que querem me derrubar, querem a minha morte, querem que eu sofra, querem que eu decepcione. E talvez seja isso que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Nesse sábado à noite, eu quero dizer a você que o Senhor vai te livrar dos falsos, dos homens falsos, dos ímpios. Quando eu digo homens, estou me referindo a homem e mulher. Porque quando o salmista disse isso, ele se referia não de gênero, mas à espécie humana. Que o Senhor te livre dos falsos. Que o Senhor te guarde. Porque é isso que o salmista nos fala. Que o Senhor, ele relata no seu salmo, que o Senhor guarda, que o Senhor protege, que o Senhor cuida daqueles que por um momento ou outro estão sofrendo pela falsidade. Você já passou por isso? Ou você está passando por isso? Você se decepcionou por um grande amigo, que você achava que era amigo de verdade, ou amiga, e de repente a faca entrou nas suas costas? Eu creio que muitas vezes nós vivemos momentos assim. E Jesus quer nos mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus quer nos orientar
O Senhor quer falar conosco. E eu tenho certeza que alguém que está aqui comigo está esperando essa palavra que Davi está trazendo para todos nós essa noite. Porque o Senhor nos livre de toda falsidade. Olha que interessante o significado da falsidade que nós encontramos no Aurélio. Característica daquilo ou de quem é falso. Atributo do que se opõe à verdade. Qualidade do que pretende ser verdadeiro, mas não é. É perceptível a falsidade. É perceptível aqueles que são falsos. Às vezes nós não sabemos, não conseguimos decifrar, mas o tempo vai nos mostrar. Eu sempre costumo falar para minha esposa que é só você deixar que Deus revela. É só você deixar Deus ficar no controle que Deus mostra quem é quem. Pelos frutos conhecereis a árvore. E nesse texto que nós lemos de Davi, quando ele fala da falsidade, porque ser falso é aquilo que entende a enganar, desprovido da verdade, de teor calunioso, aquele que mente. Seu boato é falsidade, aquele que expressa a ação de fingir, traz maldade, hipocrisia. A falsidade, o seu amor é vazio. Fala com os lábios, mas age de outra forma. Fala com os lábios uma coisa, mas faz outra. Fazem coisas que querem o mal. É uma tendência de ser desleal. E Davi estava vivendo tudo isso. A falsidade no palácio, a falsidade daqueles que estavam na sua família. Porque você bem sabe que um dos filhos queria tirar a vida para ocupar o trono. Davi demonstra que esse momento de falsidade que ele está vivendo, que nós precisamos entender, porque um sinônimo da falsidade, por exemplo, é fingimento, deslealdade. A pessoa falsa é aquela que é hipócrita, é traição. E Davi nos mostra que o Senhor pode nos livrar de pessoas que têm esse caráter da falsidade. O inimigo tem levantado circunstâncias, situações e pessoas para nos derrubar, para te derrubar. Talvez no seu trabalho, talvez na sua vida profissional, talvez na sua vida pessoal. Mas eu quero dizer a você esta noite que o Senhor nos dá livramento todos os dias, porque o inimigo é falso. O inimigo quer nos derrubar. Ele usa meios, circunstâncias, situações e pessoas. Mas aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador serão protegidos. E Davi diz isso no texto. Davi demonstra que o Senhor vai proteger aqueles que o inimigo, os ímpios, querem derrubar. A primeira coisa que eu queria meditar com você, que me chamou muito a atenção, que eu queria compartilhar com você, que o Senhor nos dá livramento do homem que vive praticando a falsidade. Isso já é óbvio. Do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver que o Senhor responde a Davi, e Davi faz um clamor ao Senhor, dizendo: socorro, Senhor. Porque faltam homens bons? Porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens? Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração dobre, ou seja, coração de adorar a Deus e fazer o que não é certo. Agem errado. Porque aqui no versículo, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, ele está falando: faltam homens benignos, homens bons, pessoas que querem praticar a bondade, a misericórdia e o amor. Davi, nesse momento, ele está em dúvida se ainda existe um justo naquele momento. Fala da falsidade do homem. Esse salmo acusa os ímpios de usar palavras para destruir e magoar os outros.
Você sabe que eu gosto muito quando a pessoa fala aquilo que sente na sua cara, porque você sabe com quem você está lidando. Mas talvez não seja assim na sua vida. Talvez algumas pessoas estejam te cercando, talvez para olhar uma promoção que você está prestes a ganhar, ou uma condição que talvez você esteja para a bênção sua, não sei, mas as pessoas estão olhando aquilo e estão falando uma coisa para você e vivendo outra. Talvez você esteja vivendo isso. E é isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero que você entenda, que o Senhor nos dá livramento do homem que vive praticando a falsidade. Não combina você ser cristão e viver uma vida dobre. Ou seja, uma vida que, ao mesmo tempo que reflete a glória de Deus, reflete a condição humana decaída. Um momento que você adora a Deus e outro momento você quer o mal do próximo. Talvez, se você vive assim, seja a hora de você mudar. Ou talvez, se você vive sendo oprimido por pessoas assim, que vive falando falsamente, levantando calúnias, talvez esteja na hora de você dobrar o seu joelho na presença de Deus, porque são muitos os momentos que nós vivemos com um coração que é fingido. Na verdade, o salmista explica que essas pessoas possuem um coração com fingimento. Falam uma coisa, mas sente dentro do coração outra. Mas você sabe que muitas vezes a palavra de Deus diz que o coração expressa pelos seus lábios quem você é. Talvez você esteja vivendo no meio onde pessoas estão falando que te amam bastante, mas na verdade não amam. O Senhor nos dê livramento de pessoas falsas. Nos ajude a convertê-las a Jesus. Nos ajude a proteger, porque essas pessoas querem armadilhas, querem criar armadilhas para você, para mim, para nós cairmos. Entregue no altar de Deus, não queira o mal dessa pessoa. Ore a Deus, entregue ela no altar de Deus, nas mãos do Senhor, porque é o Senhor que é o justo juiz. Eu me lembro que um tempo atrás, um pouquinho, já bastante tempo, quando eu estava no seminário, a irmã Doris falou para todos nós por que a justiça de Deus é melhor. E um dos alunos estava pensando alguma coisa para falar e ela disse assim, com sotaque americano, é porque o Senhor, era bem americanizado, meio português, assim, ela disse, o Senhor faz a justiça bem melhor do que o homem. Não queira o mal dessa pessoa. Entregue no altar de Deus e peça para Deus converter o coração dela, para que ela tenha em seu coração o objetivo de mudança de vida. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, que Davi está vivendo um momento um pouquinho difícil da sua vida, é que o Senhor nos dá livramento do homem prepotente. A minha pergunta para você, a minha pergunta bem clara para você, você conhece alguém que é falso? Você conhece alguém que é prepotente? Ser prepotente é aquele que acha que tudo que ele pode fazer, isso eu estou falando no masculino e feminino, tudo que essa pessoa pode fazer sempre é melhor do que as outras. Sempre acha que pode fazer melhor que as outras. Tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Se ele falar assim, se ele trabalhar assado, se ele fizer daquele jeito ou daquela outra forma, vai ser melhor do que aqueles que estão fazendo. Se muitas vezes no trabalho, aquele funcionário que é subalterno olha assim para o líder e diz assim, nossa, não é assim, eu faria muito melhor do que esse meu líder.
Note que a prepotência humana tem estragado o mundo. A prepotência na política, a prepotência na medicina, a prepotência por meios de comunicação, a prepotência humana tem tirado o homem do eixo central da vontade de Deus. E o Senhor, que pode nos dar o livramento da prepotência até no nosso coração. Eu gosto sempre de pensar que a multiforme graça do Senhor usa pessoas de todo tipo, de todo jeito, para fazer a obra, para um trabalho profissional, para um meio, qualquer segmento, essa pessoa pode contribuir para que aquilo seja bem sucedido. Até no meio cristão é assim. Tem muitos pastores que se acham prepotentes, muitos líderes que se acham prepotentes, muitos membros que se acham prepotentes, que se não for daquele jeito, daquela forma, não é o certo. Tem muita pessoa que trabalha em alguns segmentos que acham, quer ver o que diz no versículo 5? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Sabe que no versículo 5 que está dizendo é que os falsos querem oprimir os pobres. E aqui Davi está dizendo, olha, no meu reino aqui, não tem pessoas que são dignas, puras. Todos querem o meu trono. Todos querem me derrubar. Todos querem me oprimir. E o Senhor diz, eu levantarei agora e protegerei os pobres. A opressão desses prepotentes em cima dos pobres, eu guardarei. Olha o que ele diz no versículo 5, a parte B do versículo. Diz o Senhor, porei a salvo aqueles para quem eles assopram. Sabe o que esse versículo está dizendo? Os prepotentes querem oprimir aqueles que outrora, na visão dele, são incapacitados. Não sabem fazer o trabalho, não sabem cuidar, não sabem fazer nada. Mas eu, diz o Senhor, eu vou pôr a salvo aqueles que esses que são prepotentes e falsos assopram, ou seja, palavra contra aqueles que se proferem, os ímpios que levantam palavras contra os santos e salvos do Senhor, esses serão protegidos, porque o Senhor é fiel. Amém, meu irmão? Quando ele diz, me levantarei agora, é como se Deus falasse assim, olha, eu agora vou te proteger. Dizendo para Davi, Davi, você é meu ungido e eu coloquei você aí no meu trono. Você é o rei da nação e eu vou te proteger de todo mal. Essas palavras dramáticas que Davi expressa mostram o caráter reto dele. Quando você sentir que muitos prepotentes se levantam contra você, clame a Deus. Peça para que o Senhor cuide dessa situação, te proteja, te guarde. São calúnias que muitas vezes se levantam contra você. Eu sei disso. Assim como Davi também. Muitos levantam calúnia para derrubar, para tomar aquela posição que talvez Deus está te preparando para isso. E eles acham que eles são mais qualificados para isso. Mas chegará o dia que todos, eu estou dizendo todos, não é faz de conta, é o que a palavra diz. Mas chegará o dia em que todos aqueles que vivem pensando que estão no controle de tudo por ser falsos, bajuladores, serão surpreendidos. Sabe por que serão surpreendidos?
Porque aqueles que pensam que podem falar o que querem e que jamais terão de prestar contas a alguém, terão de encontrar o nosso Supremo Juiz. E é esse que vai trazer a justiça para esses prepotentes. Clame ao Senhor, entregue essa causa no altar de Deus e peça para Deus quebrantar o coração, para que Deus dê mais humildade, porque todos nós precisamos ser humildes. Nós não somos ninguém. Essa própria doença está mostrando para nós. Outrora a gente estava bem demais, agora muitos estão doentes, leitos de hospitais, outros se foram, morreram. Por quê? Porque nós não somos nada, não adianta a gente ser prepotente. O único que deveria ter isso no coração, mas não tem, é Deus. Deus se encarnou e veio até nós como filho de um carpinteiro. Aquele que poderia ser prepotente, não, nos ensinou que neste mundo nós vamos decepcionar, ou seremos decepcionados também. Mas nesse mundo, a gente precisa entender que há pessoas e pessoas que eu já vi, muitos que possuem condições financeiras, ser humildes. E muitos pobres, prepotentes, sabia? Eu vi muito pobre ser prepotente também. Como eu vi rico ser prepotente também. Eu já vi muito rico sendo e vivendo como miserável. E já vi muito miserável vivendo na prosperidade de uma riqueza. Entenda que o Senhor vai cuidar de você e dar livramento do homem prepotente. Prepotente é aquele que tem o narizinho empinado, aquele que acha que é o bonzão, aquele que acha que pode ser o cara, ou a mulher que é, nossa, chegou. E é isso que Davi tem falado para nós, esse Salmo de número 12. Note que nesses versículos que nós demos, principalmente os 5 e 6, o salmista diz que se levantará o Deus no momento certo, e ele colocará a salvo aqueles que estão sendo oprimidos pelos prepotentes. Porque isso demonstra para todos nós, esse verso demonstra para todos nós, o versículo 5 aponta o livramento de Deus para os seus fiéis. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo do homem prepotente. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. E aqui o salmista mostrou para todos nós que Deus fala, eu vou levantar agora e vou na direção daquele meu filho que está sendo oprimido por aquele que quer derrubá-lo. E em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, eu declaro na sua vida agora a proteção do Senhor, porque a palavra dele diz isso. Não sou eu, é o Senhor que vai te proteger e vai te livrar. Amém? Outra coisa que você vai ver nesse texto que é muito interessante, que nós demos, versículo 6 e versículo 7. O Senhor nos dá livramento dos bajuladores que falam mansamente. Você sabe, um dos momentos difíceis para todos nós são aqueles que chegam, fala mansa, aqueles que vão chegando devagarzinho, que você não sabe qual é que é a situação. Esse chega, seu amigo, começa a chegar e entrar na sua casa, começa a entender a dinâmica da sua casa, começa a entender as coisas que estão acontecendo dentro do lar. Por isso, um conselho para você, não abra o seu coração, tudo o que você vive para todo mundo. Alcance uma pessoa de confiança, fale com ela, abra o coração para ela ou para ele, mas entenda, não fale tudo da sua vida para todo mundo.
Porque esses que chegam mansamente, aquele que é bajulador, aquele que dá tapinha nas suas costas, ô meu amigão, talvez numa empresa que você esteja trabalhando, tem muita gente assim, bate nas suas costas, fala, esse é meu amigo, esse é o cara, essa é a mulher que eu gosto, esse é o fera, é o cara, talvez seja o primeiro que vai te passar a perna e vai te derrubar. E é interessante que as pessoas que mais nos decepcionam são aquelas que estão no nosso convívio, no ciclo da nossa amizade. O único que não vai nos derrubar, o único que vai nos guardar, o único que vai nos proteger, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor nos livra daqueles que são bajuladores. Olha o que diz na sequência do versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e os livrará para sempre. A palavra do Senhor é a única que não bajula ninguém. Ela mexe na ferida. A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, nos instiga, nos levanta, derruba às vezes, mas nos purifica. Porque no versículo 6 diz que as palavras do Senhor são as únicas que são sinceras, que são puras. Porque a palavra dos homens, tanto eu como você, é afetada por sentimentos, por egoísmos, por desejos, por pecado. E isso machuca, derruba muita gente. É tão interessante que o Senhor demonstra isso, que as palavras do Senhor são verdadeiras e sólidas, ao invés de promessas vazias que saem dos lábios dos homens. Sim, as palavras do Senhor não são discursos de bajulação, mas são dignas de confiança. Por tudo isso, o salmista declara que só o Senhor traz a segurança suficiente para nos guardar dos falsos. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, não se iluda com muitas palavras que chegam até você e falar, nossa, você é o cara, hein? Nossa, você sabe fazer muito isso. Não se iluda com palavras. Se conheça. Saiba que você tem muitas qualidades que Deus colocou em você, mas também tem muito defeito. Faça um autoexame da sua vida na presença de Deus, sempre. Não se iluda com palavras vãs e palavras falsas. Se iluda com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que não é falsa, é a única que nos ajuda, é a única que nos inspira. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse momento, como o salmista tem tratado, nesse Salmo de número 12, na época que ele estava vivendo, parece que ele está falando hoje. Parece que ele está dizendo hoje, no contexto que nós estamos hoje, vivendo com pessoas ao nosso redor. Existem pessoas que querem o nosso bem, sim, e como? Mas existem também muitos que querem o nosso mal. Que o Senhor nos livre sempre desses bajuladores. Não se iluda com tapinha nas costas, não se iluda com palavras mansas, que muitas vezes essas palavras podem te derrubar. Você pode se iludir e cair e confiar demais e falar tudo para essa pessoa que posteriormente vai querer o seu mal. Sabe uma das coisas mais difíceis para o ser humano? É que muitas vezes você abre o coração para alguém crendo que essa pessoa é muito sua amiga. Mas no momento que houve uma divergência, uma briga entre vocês, lá na frente, essa pessoa vai derramar para outros tudo aquilo que você abriu o coração. Por isso que você deve procurar uma pessoa confiável e falar para ela, para saber que ela orará por você, buscará a Deus por você, e você sabe que ela é sua amiga no trono de Deus. Se alguém abrir o coração para você um dia, e de repente no relacionamento que vocês tiveram houve briga,
Guarde aquilo que outrora alguém confidenciou para você. Não fale para ninguém. Não viva de uma vida falsa. Viva de uma maneira digna. Na presença de Deus, com dignidade. De entender que o Senhor te honrará por tudo o que estão falando contra você. E para encerrar, outra coisa importante nesse texto. O Senhor nos dá livramento dos homens perversos. Versículo 8 diz assim: os ímpios andam por toda parte, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Os ímpios sempre circulam no nosso meio, onde quer que a gente vá. Pessoas que praticam o que não agradam a Deus, em todo lugar você vai achar. Até mesmo Deus, quando viveu aqui na terra, viveu nesse ciclo. Teve apóstolo que na época são discípulos que levantaram falso testemunho contra Jesus, que entregaram Jesus. Outros que não conheciam Jesus, como Pedro, como Judas. Todos se dissiparam no momento que Jesus foi preso. Se fizeram isso com Jesus, você acha que não vão fazer com você e comigo? Homens perversos, que muitas vezes querem o nosso mal. Mas uma coisa você tem que ter a certeza no teu coração: sofrerão o castigo de Deus. Como se nós fizermos também, nós sofreremos o castigo de Deus. Uma vida falsa. O que eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, temos que trabalhar e pedir ajuda do Espírito Santo a todo momento para pedir a Ele proteção de pessoas falsas que vivem bajulando o nosso ciclo de amizade, o nosso emprego, os bens materiais, porque muitas vezes querem aquilo que você sofreu tanto, o que Deus te abençoou. O que é para ser teu, é teu, porque Jesus assim o deu. O que é para ser do irmão, é do irmão, que assim o seja. Que você ore sempre, para que os irmãos que cercam você sejam bem-sucedidos e protegidos também. Porque quanto mais você vê o irmão sendo abençoado, mais Jesus vai te abençoar em nome do Senhor. O Senhor te livre de toda falsidade humana, de todo desejo de pessoas ruins contra você. E o incrível é que quanto mais bem-sucedido que você é, mais pessoas assim vão aparecer no seu ciclo de amizade. Mas o Senhor é aquele que é capaz de nos proteger, cuidar e trazer para todos nós a proteção que vem do Senhor. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, porque o livramento, como diz o Salmo, só o Senhor dá. Vai acontecer coisas ruins, vai aparecer falsidade perto de você, vai ter ciclo de amizade querendo o seu mal, vai sim. Mas não esqueça que Jesus está cuidando, Ele é o supremo juiz, só com Ele todos darão conta. E o Senhor vai nos proteger em nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém? Que Deus abençoe sua vida. Eu queria pedir oração essa noite por muitas pessoas que estão fazendo aniversário. Principalmente, eu vou dizer algumas pessoas. Hoje, a dona Fumi Chinta está comemorando mais um ano de vida. Olhe por ela, a Fumi Chinta de Campos, e ela deve estar conosco aqui. A dona Fumi, muito fiel, adorando a Deus conosco. Dia 10/10, hoje, ela está fazendo mais um ano de vida. A Dulce Betânia, 12/10. A Gabriela Hirayama, 12/10 também. O Nicolai, 15/10. Nicolai, meu filho, 15/10. O Matia dos Santos, 16/10. A Rosimeire Yamashiro, 16/10. Orem por esses irmãos que estão comemorando mais um ano de vida. Nós agradecemos por essas vidas em nome de Jesus. Eu peço também oração pela Isabel, a irmã do Catri,
ela precisa porque ela está doente, e eu peço a todos vocês que orem por ela também. A Karina, filha da Kátia, ela passou, acho que às 5 horas da tarde, um procedimento cirúrgico, tá? Para tirar uma pedrinha do catéter, tá? Passou por um catéter e para tirar uma pedrinha que talvez esteja trazendo dores em momentos difíceis, tá? O Eduardo Alexandre pede oração pela tia Geórgia e tia Inha. Acho que é isso, tia Inha. Estão hospitalizados. Eu peço oração pelo Eduardo, por favor. Acho que o Eduardo é o de Campos também, tá? A Sirlene Rosa pede oração para a Silvia. Que nós possamos orar por essas pessoas, pedindo a Deus que Deus venha com a providência e que Deus proteja nesses momentos difíceis. Que Deus nos guarde da falsidade humana, porque só o Senhor pode cuidar, proteger, em nome de Jesus. Ore comigo agora, por favor, em nome de Cristo. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, venha para mais um ano de vida desses aniversariantes, em nome do Senhor. Traz saúde para a dona Fumi Chinta, em nome do Senhor, Pai. Ela precisa de Ti, Jesus. Traz paz, alegria, prosperidade para esses que comemoram anos de vida, Senhor. Seja protegendo a todos, em nome de Cristo, trazendo a paz, que eles possam comemorar mais um ano de vida cheio da graça, da prosperidade do Senhor. O Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Entregamos eles no Teu altar, crendo que mais um ano que o Senhor dá de oportunidade deles estarem na Sua presença, Te adorando, Te louvando e Te engrandecendo. Obrigado, Deus, por poder orar por eles e poder entregar eles no Seu altar. Eu peço também por essas vidas que estão passando por momentos de dificuldade, de enfermidade. O Senhor é poderoso, aquele que está no leito do hospital agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cuidar, proteger, levantar do mal, Senhor. Tirar enfermidades, regressar aos Teus pés é o que eles querem, Senhor. Por isso nós pedimos, cura, Senhor, restaura, protege, levanta, Senhor. Que os Seus anjos acampem ao redor desses Teus filhos lá no hospital agora, em nome do Senhor. Porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Em nome de Jesus, Pai, que nós agradecemos por esse momento. Nos livra, Pai, nos livra de toda a falsidade humana, Senhor. Protege esses Teus filhos que estão comigo aqui nessa live, em nome do Senhor. Esteja cuidando deles, em nome de Cristo, protegendo seus lares, seus familiares, o casamento, os filhos, em nome do Senhor. Esteja cuidando, Senhor, agora, em nome do Senhor. Esteja, Senhor, com o povo de Pindamonhangaba, em nome de Cristo. Esteja com o povo de Campos também, em nome do Senhor. Esteja cuidando, Senhor, dessas igrejas. Abençoe Jacareí também, Pai, em nome de Jesus. Abençoe São José. Abençoe a igreja de Sorocaba, em nome do Senhor. Esteja cuidando desses Teus filhos. Eu peço, Senhor, e clamo ao Senhor, que nós possamos aprender a viver e perdoar aqueles que nos ferem com a falsidade. Que possamos crescer sempre em estatura e conhecimento do Senhor. Quando tiver pessoas falsas, Pai, perto de nós, que o Senhor nos dê discernimento e nos livre, Pai, da cilada do inimigo. É o que eu peço, Senhor, e agradeço. E entrego todas essas vidas no Teu altar, crendo no poder que vem do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Muito obrigado por mais um sábado vocês comigo. Espero que o Senhor sempre guarde vocês, protejam vocês. Muito obrigado pela fidelidade de vocês, às quartas, aos sábados, domingo. E agora nós temos também estudo bíblico às sextas-feiras, 4 horas da tarde. Se você não teve oportunidade, porque o horário te impede de estar comigo às sextas-feiras às 4 horas, entra na página da EMEL de São José dos Campos, que existe lá um estudo de Filemão, que você possa compartilhar esses momentos. Fica lá na página nossa de Filemão, esse estudo que nós tivemos de Filemão é muito legal.
Então eu convido a você a estar sempre nos seguindo nas redes sociais, compartilhando os nossos vídeos, porque é importante para outras pessoas também entenderem que o Senhor tem cuidado de todos nós. Se você ainda não se inscreveu no canal do Orlando Valini lá no YouTube, procura lá Orlando Valini, se inscreva no canal lá também, que essas mensagens é sempre colocada no YouTube e você pode compartilhar, que é mais fácil para outras pessoas também. Deus abençoe, espero você amanhã às 9h30 no culto dominical, para que possamos adorar ao Senhor e engrandecer o nome de Deus nesse momento. Obrigado pela sua fidelidade mais uma vez. Que Deus abrace você, muito obrigado, um abraço a todos vocês, um beijo no coração e um grande abraço. Que você esteja amanhã comigo, 9h30. Te espero lá, hein? Espero lá. Se você não puder amanhã, não esqueça, quarta-feira às 20 horas e ao sábado às 19 horas, sexta-feira às 16 horas e domingo às 9h30 da manhã. Deus abençoe todos vocês. Fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês.